Querido irmão, querida irmã, neste domingo, 6 de outubro, celebramos o 27º domingo do tempo comum. Que o imenso amor do Pai preencha os nossos corações neste dia do Senhor. No evangelho deste domingo, escrito por São Marcos, os fariseus questionam Jesus acerca do divórcio. Cristo explica como a ação de Deus é sempre perfeita. Tudo que é feito pela sua vontade é bom e agradável. Não permitamos que nossos corações se tornem duros aos propósitos do Pai. Ele é o verdadeiro governante das nossas vidas. Se você deseja abrir o coração para a vontade do Senhor, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo nosso pároco, Padre Antônio José. Se desejar, compartilhe com alguém querido. Você pode enviar a ação do Espírito Santo a um irmão perdido. Deus abençoe muito você e sua família, e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, o Senhor Jesus hoje tem uma conversa na qual, para a gente entendê-lo, a gente tem que sair um pouquinho do jeito da gente pensar e voltar um pouquinho a pensar do jeito de Deus. Enquanto a gente pensa as coisas da nossa maneira ou da maneira do mundo, a gente não entende Jesus, a gente não se encontra com Ele. Hoje, Jesus se encontrou com um grupo de fariseus e eles trouxeram uma pergunta para a qual já tinha uma resposta. E Jesus teve que tirá-los da maneira deles pensarem e trazê-los de volta para a maneira de Deus pensar, para que eles pudessem se entender. Do jeito que Jesus fez com aqueles homens, eu acredito que Ele quer fazer também com a gente hoje. Os fariseus, os estudiosos da lei daquele tempo, se aproximaram de Jesus e, para colocá-lo numa sinuca, perguntaram a Jesus: é lícito que um homem dê certidão de divórcio e despeça a sua esposa? No tempo de Jesus, entre os judeus,
as pessoas estavam muito acostumadas com a possibilidade de que isso acontecesse. Não era problema para ninguém imaginar que um homem poderia divorciar-se da sua esposa e dar um fim ao casamento. Ponto. No fundo, os fariseus queriam que Jesus fosse entrando na conversa do jeito deles, para que Jesus tivesse que se posicionar no meio de debates e brigas que eles tinham entre eles. Um outro evangelista coloca a pergunta de outro jeito. No evangelho que nós ouvimos hoje, a pergunta soa assim: é justo um homem divorciar-se de sua mulher? Um outro evangelista explica a pergunta melhor. Que motivo pode levar um homem a despedir sua esposa? Porque no fundo, entre os fariseus do tempo de Jesus, a questão era essa. Todo mundo estava confortável, imaginando que, ok, podemos dar fim ao casamento e dar divórcio. A grande questão era, mas por quais motivos? Existiam fariseus que exigiam motivos aparentemente mais sérios. E existiam fariseus que diziam, se a esposa queimar o jantar, o marido pode dar uma certidão de divórcio e mandá-la embora. Lembrando que era só o marido que podia fazer isso, né? Mas queimar o jantar já seria um motivo. Irmãos, quando a gente quer dar passos, e às vezes passos ruins, a gente acha motivos. E enquanto a cabeça da gente gira nessa lógica, a gente não consegue sair muito disso. Quando eu quero, eu encontro motivos, eu tenho justificativas. O que Jesus faz com esses fariseus é tirá-los dessa história e colocar para eles as coisas do jeito que Deus as desejou. Jesus diz assim: olha, Moisés permitiu na nossa lei que vocês se divorciassem por um motivo: a dureza do coração de vocês. Um povo de coração duro faz as escolhas piores. E as escolhas piores, às vezes, são toleradas, mas no início não foi nada desse jeito que Deus sonhou. Irmãos, de alguma maneira, Jesus já começa dando um alerta para a gente. Quando as coisas chegam ao ponto das piores escolhas, quando, por exemplo, num casamento, a gente chega ao ponto de encontrar 1, 2, 10 motivos para desistir da pessoa que um dia a gente trouxe para a vida da gente e na vida da qual a gente entrou, é porque no caminho a gente foi permitindo que o coração se tornasse duro. Moisés tolerou que vocês se divorciassem, porque ele sabia da dureza do coração de vocês. E no fundo, as coisas às vezes chegam a um ponto muito ruim, porque a gente não percebe que no caminho a gente está tornando o coração endurecido. Nada é por acaso e de repente. Às vezes a gente ouve umas conversas sobre família e casamento que são muito complicadas, porque volta e meia eu escuto algo assim: padre, de repente, parece que eu não conheço mais, porque de repente, gente, no fundo não é tão de repente assim. É porque talvez no caminho a gente deixa de perceber um ao outro, a gente deixa de olhar um para o outro, ou então quando a gente olha, a gente cria fantasias que não são reais, ou então a gente só vê defeitos, como se o outro tivesse se tornado uma montanha de problemas. A gente não nota que o coração vai endurecendo. Então, primeira dica que Jesus nos dá, para que a gente olhe para o casamento, para a família da gente, não com um olhar somente nosso, ou com um olhar mundano,
de quem diz que de repente agora eu tenho 1 ou 10 ou 1000 motivos para desistir desse casamento. Primeira dica que Jesus nos dá: dá uma olhadinha no seu coração e dá uma olhadinha se ele não foi se endurecendo ao longo do tempo. Dá uma olhadinha se você não começou a ver na pessoa que está do seu lado só os defeitos que ela tem e começou a olhar para eles com lente de aumento, né? Porque quando o coração vai endurecendo, a gente vai fixando os defeitos e eles crescem diante da gente. Então aquela pessoa, né, que tinha, sei lá, mastigava de um jeito que você não gostava, e isso aparentemente não era um grande problema, agora você só consegue vê-la fazendo isso. E a vontade que você tem, né, é de estrangular, né? Pois é, mas será que aqui dentro alguma coisa também não foi ficando, né? A gente não se perdeu no caminho? Dureza de coração. Irmãos, um monte de coisas podem fazer o nosso coração ficar assim, mas cabe a gente perceber o que tem dentro da gente. O outro não pode ver isso. Às vezes a gente gostaria que as pessoas adivinhassem o que a gente está sentindo. Não dá. Os outros não adivinham. Mas a gente percebe, e às vezes a gente tem que lutar com algumas coisas aqui dentro, para que o coração não endureça. Existem coisas que cabem a gente perceber. O outro não é adivinho, ele não vai notar algumas coisas. Cabe a mim, vendo o que há dentro de mim, não deixar que aquilo cresça ou se sedimente na minha alma. Jesus puxou então a conversa com os fariseus para outro caminho, lembrando para eles o que Deus deseja quando um homem e uma mulher decidem compartilhar a vida. Jesus diz assim: lembrem do que está escrito no livro do Gênesis. No princípio, ou seja, quando as coisas estão de acordo com o projeto de Deus, o propósito de Deus, assim o Senhor estabeleceu: o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa, e serão uma só carne. De tal maneira que o que Deus uniu, as coisas desse mundo não podem mais separar. Foi assim que Deus desejou o casamento e a família da gente, pois então a cabeça da gente tem que girar com esse modo de pensar. Se eu deixo a minha cabeça girar com o modo de pensar humano, cansado já de anos de convivência, ou então dando ouvidos ao que o mundão diz, eu vou começar a contabilizar quantos motivos eu tenho para jogar tudo para o alto. Se eu começo a pensar do jeito que Deus pensa, eu vou ser capaz de tentar pelo menos rearrumar algumas coisas que no caminho talvez tenham se perdido. Primeiro, Jesus diz: o que Deus uniu, o homem não pode, não deve separar. Significa que homem e mulher, nas mãos de Deus, são unidos, e nas mãos de Deus se mantêm unidos. Sabe, irmãos, uma das coisas que às vezes acontece no meio do caminho, depois de 1, 2, 10 anos de casamento, é que a gente escapole das mãos de Deus e começa a tentar fazer as coisas do jeito da gente. A gente acha que as coisas, e às vezes a outra pessoa, tem que estar nas nossas mãos, quando na verdade o segredo é que tudo, inclusive eu, esteja nas mãos de Deus. Uma pessoa na casa pode tentar ter todo o controle do mundo, e ela pode ter um coração bom e pensar: enquanto eu controlo tudo, enquanto eu seguro tudo na mão, está tudo no lugar. E isso vai acabar sendo uma decepção, porque as coisas em casa não caminham bem quando tudo está nas minhas mãos, mas quando tudo, e eu também, estamos nas mãos de Deus. E às vezes, muito cedo,
um casal escapole das mãos de Deus e acaba tentando levar as coisas, e quando há um problema, consertar as coisas do seu jeito, com as suas próprias mãos. Casamento é algo que não tem a ver só com duas pessoas que podem se amar muito e podem ter muito boa vontade, mas que não conseguem ter controle sobre tudo, que não estão bem todo dia. Casamento tem a ver com duas pessoas que se unem e que se mantêm juntas nas mãos de Deus. E sem a ajuda dele, a gente não aprende a amar o outro do jeito que é preciso. O amor da gente, ele é misturado com um monte de coisa, expectativas alucinadas, ciúme, cobranças, às vezes um pouquinho de inveja e competição. Nosso amor é misturado. Se a gente não está nas mãos de Deus, a gente não aprende a caminhar amando essa pessoa do jeito que ela precisa ser amada. Como é uma pena quando famílias cristãs parece que esquecem disso, e Deus faz tão pouco parte do casamento, de um casal que casou na igreja. Tem até um quadro bonito de Jesus na parede de casa. Deus tem que fazer parte do nosso dia a dia. As coisas têm que passar pelas mãos dele. E não pode ser de outro jeito. Eu não tenho que controlar tudo na minha casa, mas tudo tem que estar nas mãos de Deus. Depois Jesus lembra outras partes do livro do Gênesis que são interessantes, porque esse é o jeito como Deus pensou as coisas. O homem deixará seu pai e sua mãe. É uma frase legal, porque ultimamente não acontece às vezes. O homem e a mulher, às vezes, não deixam o pai e a mãe. Eu queria só deixar claro uma coisa: Jesus, citando o livro do Gênesis, não está dizendo assim, o homem brigará com seu pai e sua mãe. Não está dizendo isso. Também não está dizendo o homem esquecerá que tem pai e mãe, de jeito nenhum. Mas Jesus está dizendo o homem deixará. Isso também serve para a mulher. Ou seja, aquele menino que estava acostumado a ser servido, a ser mimado, ele agora é um homem. E ele agora sabe que a tarefa dele não é ser cuidado só, mas é também cuidar. E ele vai sair dessa posição do mimo e vai se colocar com a sua esposa e com seus filhos na posição de cuidador. E ele vai saber fazer esse salto aí. Esse é o primeiro passo. Lá no seminário, às vezes, o pessoal chama os seminaristas de os meninos. Não, os meninos, eu sou chato para falar, olha só, eu não chamo ninguém aqui de menino, porque a igreja não ordena menino padre. Então, se é menino ainda, tem que voltar para o prezinho, vocês são todos homens. A mesma coisa para o casamento, viu, gente? Adolescente não deve casar, criança não casa. Porque se supõe que para casar, você tem que ser responsável, saber se cuidar e cuidar de outros. Se você não consegue deixar o pai e a mãe, se você não consegue colocar um limite naquilo que é comum quando o pai e a mãe esquecem que o filho cresceu, se você também não é capaz de colocar limite nisso, não vai funcionar. Eu não sei se vocês lembram, quando a gente é criança e faz arte na escola, pelo menos no meu tempo era assim, a professora mandava um bilhetinho, mamãe, fulaninho aprontou, colou chiclete no cabelo do outro, tiveram que cortar ok, preciso que você dê ciência de ter recebido esse bilhete. Aí a mãe, a professora colocava embaixo, responsável, 2 pontos e uns tracinhos assim, que era para a pessoa de casa que leu o bilhete assinar. Bom, a gente tinha pavor de mostrar esses bilhetes em casa, né? Mas olha, por outro lado, fala sério comigo, não é maravilhoso você ter um responsável que tenha que assinar quando você faz as suas bobagens? Ou quem dera, né? Fez uma dívida, né?
Não, mas o responsável não sou eu não, vai lá e cobra da minha mãe, né? Que legal, que beleza, né? Só que, gente, quando a gente cresce, não tem mais cadernetinha vindo com o responsável para outra pessoa assinar. O responsável é você. Pois então, responsabilize-se. O homem deixará seu pai e sua mãe. Olha, depois de 25 anos de padre, ouvindo gente falar sobre casamento, dia sim, dia também, eu cheguei à brilhante conclusão de que muito casamento dá zica, justamente porque o menino não cresce, ou a menina não cresce, e não deixa o pai e a mãe. Eu vou repetir mais uma vez, eu não disse que tem que brigar com o pai e a mãe, mas tem que deixar. E quando não deixa, coloca o seu cônjuge num lugar horrível, porque aí o cônjuge tem que brigar. Quando o meninão não deixa o pai e a mãe, ele vai obrigar, em algum momento, a esposa dele a ter que brigar. Porque a esposa vai ter que colocar um limite, aí depois vai ser a nora bruxa, ou vai ser... Porque o meninão não entendeu que ele é que tinha que dizer, mãe, olha, a gente vai aí, mas tá na hora, a gente vai sair, ou então, olha, agora vamos com calma. Ele não deixa, então ele põe o cônjuge, né, porque a mulher, numa situação ruim, porque ela tem que colocar limite. E tu acha que a sogra vai aceitar? Quando o cara cresce, ele não precisa deixar a esposa numa situação ruim dessa, porque ele sabe que ele tem que deixar. Então ele não vai brigar com a mãe, ele não vai ser um filho desnaturado, você agora, não, ele sempre vai dizer, olha, está na hora da gente ir, vamos lá, né? Sei lá, ele vai saber em cada momento tomar a atitude que tem que tomar, mas ele tem que ser o responsável. A igreja não casa adolescente, mas tem muita gente enganando a igreja, vindo casar com barba, mas se você cata dentro, é um garoto de 12 anos. Né? Acostumado a mamãe trazer o café para ele, e se ela não traz, ele briga. Aí depois ele, né, acha que é esposa, né? E volta e meia eu escuto uma dessa, né? Porque depois que a gente conversa, aí você tem que deixar ela tirar a conclusão, e às vezes brota na mente sábia da esposa, num momento de, eu estou sendo mãe dele, né? Vamos tentar mudar isso aí um pouquinho, não precisa tornar o garotão órfão, mas também não precisa ser tão mamãe assim, né? Vai devagar, filha, né? Porque tem mulheres que também, em algum momento, né, entendem que se querem o marido de fato perto, então eu vou vestir a camisa de mamãe. Tá bom, minha filha, mas olha, um mês tu aguenta. Agora, quando você tiver um filho de 8, um de 4, ainda tiver que ter um de 35, aí você vai ver que não funciona. Então, no começo da história, arruma. Bom, deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher. É uma outra coisa, porque morar debaixo do mesmo teto não significa que a gente se uniu. Se unir é muito mais. Se unir é planejar coisas juntos, sonhar coisas juntos, é cuidar um do outro, é fazer bem um para o outro, esse monte de coisas que tem a ver com estar junto com alguém. Como é que é agora a moda do pessoal falar do quê? Eu não sei nem o que é isso, então se eu falar alguma bobagem, é porque eu ouço, mas é alguma música, como é que casca de bala, como é que é isso agora? Tem um negócio desse agora? Não tem um negócio desse? Eu não faço ideia do que seja, porque eu tenho bom gosto, não escuto esses desastres que vocês ouvem, mas de vez em quando alguém fala, não, porque é casca de bala, não faço ideia do que seja, né? Mas se unir é mais do que morar na mesma casa, né? E é mais do que morar na mesma casa e só conversar quando tiver problema com a conta de luz que aumentou, e agora tem que dormir todo mundo no mesmo quarto para diminuir um ar-condicionado, né? Pronto, então se unir é mais do que isso, gente. E olha, não é uma tarefa fácil, porque nenhum de nós é muito chegado a se unir. A tendência da gente é querer, a gente é individualista, né? É querer prevalecer.
Se unir é caminhar junto. Às vezes eu vou ter que diminuir o meu ritmo para não perder a pessoa no meio do caminho. Mas o que a palavra de Deus diz isso? Se unirá a sua esposa. E vice-versa, viu? Se unirá ao seu marido, à esposa. Será que eu estou sabendo fazer isso? Ou será que eu estou, talvez, adolescente num casamento? Eu entrei no casamento e continuo sozinho, porque sou eu que estou em jogo. Eu entrei no casamento para eu ser feliz. Nosso falecido padre Montenegro, nosso vizinho de feliz memória, né? Ele dizia sempre para os casais: quem entra num casamento pensando o casamento vai me fazer feliz, tem muita chance de não ser feliz. Quem entra num casamento pensando eu estou casando para fazer essa pessoa do meu lado um pouco mais feliz, tem muita chance de acertar. Porque nesse caso eu estou me unindo a alguém. Mas quando eu penso, eu estou entrando no casamento para eu ser feliz, é como se eu estivesse entrando sozinho, viu? Tudo continua girando em torno de mim. Eu não estou me unindo de verdade a outra pessoa. E é claro, eu entro no casamento para eu ser feliz, a outra pessoa nunca vai conseguir dar conta do recado, porque ela nunca vai estar dentro do meu padrão de expectativas. Mas se eu entro no casamento para tentar fazer essa pessoa um pouquinho mais feliz, o meu olhar já muda, né? E eu posso ter uma grande chance de acertar, porque eu vou gostar de vê-la bem. Você gosta de ver sua esposa bem ou seu marido bem? Porque tem casamento que parece que é uma gangorra. Já brincou de gangorra? Gangorra, para um estar no alto, o outro tem que estar... Tem casamento que parece gangorra. Para a mulher estar bem, o cara tem que estar mal. Ou vice-versa. Para o cara estar bem, se sentindo, a mulher tem que estar diminuída. Casamento não era para ser uma brincadeira de gangorra, né? Eu entro para fazer essa pessoa um pouco mais feliz. E eu gosto de vê-la bem, e eu gosto de vê-la feliz. Isso me faz bem também. Isso é se unir ao outro. Caso contrário, eu me caso, mas continuo sozinho. Eu. Eu já ouvi muito também essa reclamação. Algumas esposas sábias dizendo, depois de 10 anos de casamento: padre, meu marido até hoje não entendeu que está casado. Falei: minha filha, não sei o que te dizer. Porque eu vou dizer o quê? Vocês falam umas coisas para a gente que a gente fica sem saber o que dizer, né? Pede ele em casamento de novo, minha filha, para ver se ele entende, né? Dá um susto nele, né? Chega um dia em casa com uma aliança, compra uma aliança: marido, quero te pedir em casamento. Ele vai falar: porque parece que até hoje você não entendeu que a gente está casado, então eu queria casar de novo com o meu marido, né? E de repente o cara entende, porque senão o cara passa 10 anos e não entende. Ele acha que até quando ele tem que planejar algo prazeroso para ele, isso tem que significar que a esposa ou os filhos vão estar longe. Eu já vi muito isso, né? Não, eu agora quero fazer uma coisa legal e tal. Ele não planeja: eu vou viajar com a minha esposa para Gramacho, né? Não é nem para Gramado, né? Para Gramacho, né? Eu vou viajar. Não, ele pensa assim: eu vou deixar ela em casa e vou tirar um fim de semana com os meus cascas de bala, né? Meu filho, tu está casado, cara. Não dá para pensar alguma coisa junto com a esposa, com os filhos. Não vai ser assim, né? Mas pode ser legal, cara. Arrisca. Se unirá a sua esposa e serão uma só carne. Esse é o terceiro pedaço da história que a molecada está todo colocando em primeiro lugar. Eles primeiro querem ser uma só carne com a outra pessoa. Aí não conseguem se unir ao outro, porque individualista, né? Egoísta. E deixar pai e mãe, então, e aí é que não deixa mesmo, né? Que quando você vira do avesso a ordem das coisas que Deus estabeleceu, sai tudo errado. Porque, na verdade, são adolescentes, pessoas que não têm responsabilidade sobre o que fazem, não assumem a responsabilidade do que fazem, fazendo e se privando do tempo necessário para aprender a se tornar uma pessoa adulta emocionalmente. Então, uma molecada nova aí, com 15 anos, tem um monte de experiências para contar, que a maioria de nós nunca teve na vida, fica de cabelo em pé se ouvir. E eles não sabem fazer nada com as experiências que eles têm, porque eles não são
maduros o suficiente para arrumar essas coisas dentro deles. E aí entram num casamento, aí está na hora de casar, né? Não sei o que bate, deve dar, não sei o que dá, né? Que em algum momento, né, principalmente as mulheres, tem uma coisa, eu tenho que casar, enfia isso na cabeça, né? Tem que casar, né? E vai, e é um desastre, porque enganaram a igreja. Você pensava assim, não, um homem feito, uma mulher feita, não, se abrir, é um garoto de 12 anos ou uma menina de 11, emocionalmente, não sabem dizer não para si próprios, não sabem se unir a outro, não sabem olhar para o outro, a não ser se o outro estiver num espelho onde eles estão se vendo, aí o outro está passando lá atrás, aí eu estou vendo o outro, né? Não sabe. Gente, falar dessas coisas com tanta gente assim é complicado, porque cada um aqui está vivendo a sua etapa de vida, de casamento, sei lá de quê, né? Mas olha, eu acho que Jesus, ele pega a gente e diz assim, olha, se você quer pensar essas coisas, independente da etapa na qual você está, se você quer pensá-las da maneira certa, não traga para a história os padrões, os critérios que o mundo empurra para você e que a sua própria natureza carnal empurra para você. Vá buscar os critérios de Deus e, a partir deles, tenta rever o que talvez possa ser mexido e melhorado na sua história. Mesmo depois de um bom tempo, de repente um cara pode descobrir, depois de 20 anos de casado, cara, eu estava até hoje, sabe, como garoto, esperando que a mamãe assinasse a carteirinha de responsável. Eu coloquei minha esposa em situações ruins com a minha família, porque eu não soube deixar meu pai e minha mãe, e obriguei ela a dizer coisas que ela não precisaria ter dito se simplesmente eu tivesse tomado a atitude certa. De repente o cara descobre depois de 20 anos, cara, eu tenho uma esposa que agora já tem 20 anos que a gente está casado, então a gente está com 40 e poucos anos, eu não posso mais olhar para ela como minha mãe, não é justo. A mãe que eu reclamo quando não trouxe o cafezinho. É minha parceira, é minha esposa, é minha companheira, não é a mamãe que atura tudo do menino mimado, até porque com 40 e poucos anos já não era para ser, né? Sabe, então, independente da idade, do tempo, a gente pode rever algumas coisas, agora tem que estar com vontade, né, gente? A outra opção, que parece fácil, é complicadíssima, mas parece. Eu vou abrir o relacionamento, Onde é que você aprendeu esse tipo de linguagem? Ouvindo novela da Globo, né? Vamos abrir o relacionamento. Sim, você também acha que mora na Vieira Soto, né? E vai abrir o relacionamento, vai ser tudo moleza, né? Não, tu não mora na Vieira Soto. Tu vai sair do Meia, tu vai morar numa kitnet. Eu não vou nem dizer o bairro para não ofender ninguém que mora em bairro nenhum, né? Então não vai ser moleza não, cara. Mundo real, filhote. Mundo real. Jogar a sua família para o alto, não vai ser, essa família, de vez em quando a gente escuta, né, o tiozão, né, 40 e poucos anos, tá meio cansado, né? Não, essa família não me deixa ser feliz. Não, eu vou largar, a esposa, os filhos, eu tenho direito, eu mereço viver. Vai. Cada história que a gente escuta, engraçadíssima, de gente se dando mal, engraçadíssimo, porque numa hora dessa, você me desculpe, mas eu rio, né? Quando o cara está morando numa kitnet, e não sei o que, você aprendeu a lavar as cuecas, né? Que ótimo, então já valeu para alguma coisa, né? Gente, independente do ponto em que a gente está, mesmo os casais que porventura se divorciaram, o fato da gente não ter conseguido viver um ideal não significa que o ideal não existe. Deus tem um propósito para a vida da gente. O problema é que no meio do caminho a gente pode descuidar dele, de mil maneiras. Talvez se você tivesse a chance lá 20 anos atrás de ouvir ou de saber o que você sabe hoje, você teria conseguido levar de outro jeito. Eu lamento, mas isso não significa que não está valendo mais o que Deus propôs para a gente. Continua valendo. E eu digo isso para mesmo os casais que estão numa segunda união, ou se você se divorciou, que você diga para os seus filhos, por exemplo, que vale a pena eles lutarem por um casamento,
E que o fato deles terem visto algo de repente complicado em casa não significa que tudo tem que ser assim. E dizer para eles, olha, de repente vocês estão tendo a chance de ouvir tanta coisa legal que eu não tive a chance de ouvir. Mas olha, o que Deus propõe para a gente vale a pena, lutem por isso. Porque senão a gente começa a pensar, bom, porque eu não consegui viver algo, então é qualquer coisa. E o mundo está aí o dia inteiro massacrando a gente com histórias que no fundo são qualquer coisa. Então o que Jesus diz para a gente hoje, e ele disse umas palavras duras, eu não preciso nem lembrar, né? Porque foram bem claras. O que Jesus disse para a gente hoje é real e continua de pé. Agora, ele lembra para a gente que Deus, ele planejou coisas legais para um casamento, para uma vida em família, e essas coisas legais, elas valem a pena, mesmo quando no caminho a gente tem que dizer não para a gente mesmo, a gente tem que suportar, dar tempo ao tempo, vale a pena lutar por isso. É um desafio, mas a graça de Deus não falta. Como a gente viveria diferente as coisas se a gente lembrasse que não está sozinho? E como às vezes a gente vive as coisas de uma maneira precipitada, atropelada, exageradamente pesada, porque a gente acha que tem que dar conta de tudo só a gente. Não é assim. Se Deus deu a você o chamado para ser pai de família, mãe de família, Ele não deu para você esse chamado e foi embora. Ele continua do seu lado todo o tempo para ajudar você a ser fiel a isso. E ser feliz sendo fiel ao chamado que Ele deu a você. Abrir mão do que Deus pede da gente, dar passos para trás, não vai fazer a gente mais feliz. Com a ajuda dEle, tentar de novo, ser um pouco mais generoso, tentar de outras maneiras, faz a gente, mesmo às vezes com o coração sofrido, perceber, não, mas valeu a pena e está valendo a pena. Bom, tem uma situação aí, porque casamentos são dois, né? Então, espero que os dois estejam dispostos a isso, porque senão você que está aqui na igreja hoje, deve estar pensando na sua cabeça, fulano tinha que estar aqui ouvindo isso, o que eu vou fazer? Beltrana tinha que estar aqui ouvindo isso. Pode ser, mas eu e você também temos que estar ouvindo isso hoje. Jesus está dizendo para a gente, o papo dele hoje é com a gente. E aí fica a pergunta, né? Eu estou facilitando as coisas ou eu estou complicando mais? Eu estou facilitando a convivência ou eu estou fazendo de tudo uma tempestade num copo d'água? Eu estou facilitando as coisas ou eu estou exasperando a outra pessoa, falando do jeito errado, na hora errada, sabe, sendo aquela pessoa que parece que o tempo inteiro está do meu lado, está sendo provado, está sendo colocado num vestibular. Às vezes a gente também tem que se perguntar se a gente está facilitando as coisas, ou mesmo sendo gente boa, afinal de contas, vocês todos são maravilhosos, estão na missa das 10, né? Então vocês todos são maravilhosos, mesmo sendo gente boa, a gente às vezes também não dificulta, parece que até por uns sentimentos de vingança que a gente pode guardar lá dentro, perdoa e da sua parte, tenta facilitar a comunicação, facilitar, entender o outro, né? Você não casou com a pessoa mais falante do mundo, você não casou com a pessoa mais cavaleiro do bairro, você casou com o xireque, não foi? Pois então, deixa o xireque ser xireque, ele aceita o cara. Qual é a novidade? Depois de 20 anos, né, a esposa começa a reclamar de umas coisas, a gente pergunta, mas ele não era assim? Não, ele sempre foi meio, então tá bom, minha filha, então nenhuma novidade, né? Então, agora, a gente às vezes fica fantasiando coisas que parecem 100% perfeitas e que não existem, e a gente não pega aquilo que é real e que não é 100% maravilhoso, mas que pode ser legal para a gente. Esse é o problema quando uma pessoa começa a fantasiar coisas fora do casamento, porque coisas não vividas podem ser fantasiadas ao rodo, e coisas fantasiadas podem parecer lindas, porque não existem de verdade, né? Aí você fica preso na fantasia e não percebe que a pessoa do seu lado, que não é uma fantasia, que tem as chaturas dela, mas que no fundo está fazendo um caminho com você,
você não percebe que ela te traz coisas de verdade legais. Irmãos, viver procurando válvula de escape em fantasia não é legal não. Pé no chão. Aqui, agora, com aquilo que Deus nos deu, a gente já pode ser um pouquinho feliz. Talvez não vai ser feliz tipo coisa da Disney, mas vai ser feliz. Vai ser feliz. Deus tem propósitos para o seu casamento, para a sua família. Alinhe a sua mente, o seu pensamento com Ele. Se questione sobre se você está facilitando ou tornando as coisas mais complicadas. E vamos tentar de novo. O propósito de Deus não é o divórcio. Certo? Não é. O propósito de Deus não é que as coisas cheguem ao ponto do insuportável. Elas às vezes chegam porque no caminho a gente deixa o coração endurecer. Mas a gente ainda pode mexer um pouquinho nisso e com a ajuda do Espírito Santo, começar a escrever uma história um pouquinho diferente. Vamos tentar. Volta para casa hoje com o coração disposto, nas mãos de Deus, a tentar mais uma vez.